Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Hoje eu trouxe mais uma mulher inspiradora para sentar na mesa com a gente e vocês terem a honra de conhecer e aprender um pouco com ela, que é nova, mas que tem uma experiência de uma senhora, assim, porque pelo menos é o que você me passa, Milana. Gostaria que você se apresentasse para todo mundo te conhecer um pouquinho, porque além de tudo que você é e além de prima da Fê, que muitas pessoas que vêm aqui são primas da Fê. Sim. Eu acho muito legal quando a pessoa se apresenta e conta um pouquinho dela além do que a gente vê. Tá. Então, primeiro, obrigado o convite. Amei estar aqui. Tô amando estar aqui. E eu sou a Milana, né? Eu tenho 23 anos. Eu trabalho com design, marketing. E, gente, que difícil falar da gente. Além disso, você tem uma marca de velas Também maravilhosa. Temos uma marca de velas, a marca aqui, ó. E deixa eu ver o que mais. O que mais você é? Bom, eu vou te ajudar. Além disso, você é uma leonina. Porque Sou poucas leonina. coisas que eu quero descobrir muito de você aqui hoje. Porque, na verdade, eu resolvi chamar a Milana porque você me inspira e você me instiga a querer te conhecer mais. Você sabe que uma vez eu tava no aniversário da Fê, esse ano, inclusive, ali no Oz, que a gente foi com uma amiga. E aí, você estava falando que você estava com seu apartamento, a Fê tinha acabado de imobiliar com você, enfim, né, fazer o projeto. E aí depois, eu comecei a falar, ela é prima da Fê e tal, e não sei o que, ela é muito maravilhosa. E essa minha amiga, tipo, que mal e mal conhecia você, ela disse, nossa, ela me passa também uma coisa, uma segurança. Eu fiquei com curiosidade de saber mais sobre ela. Feliz, E aí eu acho que é muito legal. Então, assim, o que eu sei sobre você, que você é uma leonina. Eu acho você passa uma imagem de muita segurança, que a gente já conversou um pouquinho, que nem sempre é assim. De que você é uma pessoa super pé no chão, que você sabe o que você quer, que vai, faz. E agora a gente tá acompanhando, né, que você passou por um processo super legal de emagrecimento. E eu quero que você conte mais sobre isso, porque muitas pessoas que me ouvem são meus pacientes, são pessoas que se interessam sobre o meu assunto, que tá envolvendo também saúde, bem-estar, emagrecimento. E você é uma pessoa também que me passa, assim, uma maturidade, como eu falei, né? E você tem quantos anos? 23. 23 anos. E já uma jornada aí bem interessante. E o que mais que a gente pode falar? Eu vi a sua tatuagem de... Da serpente? Por que você resolveu fazer? Não tem nenhum significado muito... Sou bem... Minhas tatuagens, os significados são bem de centavos. Mas eu achei bonito, eu queria fazer... Na época, eu vi a história da serpente até... Ter bastante, tá bem relacionada à mulher e todas aquelas crenças, sabe? De tipo... Da mulher comeu a maçã, mais religioso, assim, talvez um olhar um pouco mais... Não sei se conservador, mas assim, meio, sabe, botando a mulher como, deixa eu ver, não malvada, assim, mas sabe aquilo do comeu a maçã e não era pra comer, e a serpente de ser venenosa, essa coisa. De audaciosa. Audaciosa. Assim. E daí eu fui atrás dessa história e eu vi que a serpente, ela tinha muito a ver também com ser forte, trocar de pele, então se adaptar, né? Mas assim, eu tatuei porque eu achei bonita. Daí depois eu fui atrás de significado só pra quando me perguntassem. Sim, e mas... acabei gostando. E eu acho que sempre tem uma razão atrás das coisas que a gente faz. Por mais que a gente não saiba, tem um motivo pra essa serpente estar aí. Sim. Porque pra mim, olhando de novo, ela me passa essa força, esse poder. E ela até, a gente falou desse processo, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas ela tem bastante a ver até. Eu fiz ela num período que eu não tava me sentindo tão bem comigo mesma. Na verdade, várias tatuagens minhas eu fiz nesse período. A maioria delas que eu fiz foi quando eu tava acima do peso, não tava me amando. Então, até nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas como eu acho que foi uma forma, talvez, de eu colocar acessórios, assim, ou coisas pra aumentar uma autoestima que talvez pra não te tava... dar força.
Nunca tinha parado pra pensar, mas agora falando... Mas eu vejo, assim, nos processos das pessoas que as tatuagens, por mais que elas não tenham essa consciência, ela vem em momentos em que ou a pessoa precisa de uma mudança como, mudar a cor do cabelo ou tal, ou tá passando por algum processo assim. Agora você falando, eu tenho uma tatuagem na costela e foi bem no momento em que eu também não tava me sentindo muito eu, meio que você tem que trazer alguma coisa pra uma fase nova. Criar uma identidade pra ti, assim, né, parece. Eu não sei o que passava na minha cabeça naquela época, mas logo depois eu tive uma grande mudança de vida e aí eu sempre lembro dessa tatuagem como essa fase de vida, né? E é muito louco, porque eu tatuei em latim voar com as próprias asas. E era uma época que, assim, que eu tava fazendo tudo menos voando com as próprias asas. E eu achava que eu era muito independente, mas na verdade eu tava totalmente dependente, presa. E eu acho que talvez a tatuagem veio pra me libertar mesmo disso. Pra eu ver que eu não estava assim, mesmo achando que eu era, pra poder fazer isso, né? Sim, bem legal. Então... E tu falou daí ali do meu signo, né? Acho que esse é um fator importante. Eu sou leonina, eu acho que desde pequena eu sou é algo bem característico meu, assim. Eu lembro de uma vez, quando eu era pequena, até falarem, ai, tu é muito linda, sabia? E eu falava, sei, minha mãe me fala isso todos os dias. Então eu acho que talvez essa coisa da segurança, né? Essa coisa que eu trago de ser muito segura tem muito a ver, talvez, com isso, né? Já é integrado. Tava te falando, eu tenho lua em Áries também, então são 2 signos de fogo fortes. Força que passa, essa coisa pé no chão que a gente vê. Vai lá e faz. E o meu ascendente em peixes, que foi uma coisa que eu comecei até a ver mais ultimamente. Conforme eu fui crescendo, eu acho que eu fui virando mais peixes. Até por muito tempo eu achei que o meu ascendente era aquário. Acho que eu botei o horário errado na hora do mapa astral. Mas é interessante que eu sempre, desde pequena, eu sempre fui muito determinada, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa que espera muito a vida me levar. Eu sempre quero algo, vou atrás, consigo, né? Até pra morar sozinha, foi assim, eu decidi morar sozinha. Então, decidi guardar um dinheiro, juntar um dinheiro, né? E buscar um apartamento pra alugar. E você fez isso esse ano? Não, eu fiz isso ano retrasado. Eu tinha 21? 21. 21 anos você decidiu, não quero mais morar na casa dos meus pais, quero morar sozinha, quero me sustentar e desde os 15 eu falo, quando eu tiver 18 eu vou morar sozinha. Só que, né, na vida real a gente vê que não é tão fácil assim. Mas daí com os 21 eu lembro de estar em casa, assim, como era pandemia aquele ano, então meus pais passaram muito tempo fora. E meio que eu fui vendo como era morar sozinha, a casa era minha, até que eles voltaram, né, os gatos voltaram, a ratinha acabou a festa. E daí eu pensei, não, eu quero ter o meu lugar. Eu já tinha feito intercâmbio também, eu morei 4 meses nos Estados Unidos. Não era sozinha, eu morava na casa com várias pessoas, assim, mas querendo ou não era aquilo de ter uma liberdade. Era tudo nos meus horários, né? Não tinha que dar satisfação. Não que meus pais sempre foram bem tranquilos e me deixaram livres, mas eu acho que o negócio é o teu ambiente, né? Do teu jeito. É porque eu acho que quando a gente mora na casa dos nossos pais, a gente fica sob um campo em que a gente é filho, né? Sim. Em todas a gente se enxerga como filho, a gente se trata como filho, a gente é tratado como filho. E quando a gente tá fora, a gente tem mais essa liberdade de realmente a gente ser quem a gente é fora desse olhar de filho, né? Bem isso, tipo, a casa dos meus pais é deles, não é minha, né? Tudo bem, meu quarto era meu, mas a casa não... Então... Em 2021 eu decidi morar sozinha, né? Daí consegui juntar um dinheiro, né? Porque eu mal tinha começado a trabalhar também com a Miró, que é minha empresa de design e marketing. Então eu juntei um dinheirinho e pensei, olha, por 6 meses eu me mantenho de aluguel, né? Legal, fez um planejamento. Sim. E assim, se der errado, eu volto pra cá, né? E teus pais te apoiaram nisso? Sim, meu pai ficou meio assim, não queria que eu saísse de casa. Mas sempre apoiou, assim. E daí, enfim, há 1 ano atrás eu me mudei pro apartamento atual, né? Daí até fez, e daí é tudo do meu jeitinho. E você comprou o teu apartamento? Sim. Ai, que maravilhoso, parabéns! Não 100% sozinha, mas... Sim, obrigada. não é isso que importa. O que importa é que, né, você conseguiu conquistar isso. Isso é uma coisa bem legal. Eu vou puxar um gancho que não tem talvez tanto a ver com a história, mas que eu acho que é legal que a gente conversar, porque muitas pessoas desmerecem quando a gente recebe ajuda. As próprias pessoas dizem, eu tenho amigas tipo assim, ai, beleza, eu tenho meu carro, mas na verdade eu ganhei dos meus pais. Não importa o meio com o qual você conseguiu aquilo, você conseguiu, você manifestou aquilo de alguma forma e é seu, né? E muitas vezes a gente traz assim,
Tá, mas aquela pessoa, é herdeira, ou aquela pessoa é isso, aquilo. Mas eu acho que é muito interessante a gente trazer isso, que tá tudo certo. Se aquela pessoa tem aquilo, é porque em algum momento ela mereceu, em algum momento ela atraiu de alguma forma. Seja os seus pais te ajudando, seja uma pessoa, seja um emprego. Enfim, você fez acontecer. E essa é a energia da manifestadora mesmo, né? Que é o que você traz. É bem isso. Porque assim, eu com 21 anos, eu acho que foi quando eu passei também esse processo que eu fiz a tatuagem. Acho que foi com 20 por aí. E, cara, eu lembro que, tipo assim, eu não pensava em sair de casa porque eu não via como. Eu falei, tipo, já tinha morado sozinha, mas eu ter a minha própria casa, eu falava, gente, como que eu vou me sustentar? Não tem como. Eu não tinha tanto essa segurança de que não, eu vou conseguir, eu vou fazer o que for e tal, sabe? Então, mesmo que, tipo, eu tivesse ajuda, enfim. Então, esse é um diferencial, isso é muito legal, né? E a gente até falou, eu acho que o passo essa imagem de segurança, né? Claro que não é 100% assim, né? Até, Sim. Né, a gente tava falando um pouquinho antes. Mas e outra coisa que eu percebo, que eu até falei ali do meu ascendente em peixes, que eu não sabia, é que eu sempre, ali em casa, a gente é em 4, né? Eu tenho um irmão, e meu irmão sempre foi mais calmo que eu. Ele sempre foi mais da paz, então eu era a filha agita, a filha brava, a filha que brigava, que, né? Aí ele sempre foi o irmão mais calmo. E meus pais também eram mais calmos, assim, meu pai é mais o temperamento parecido com o meu, então sempre foi eu e ele os estressadinhos, né? Mas ao mesmo tempo os firmes, os que conseguiam, assim, o que queriam. E o Mika e a Ká sempre foram mais tranquilos, assim, mais leves. Tu tem uma irmã? Não, tem só o Mika. Ah, tá, só o Mika. Só o Mika. Ah, tá. Achei que era... E ele é mais novo. E ele é mais novo, 3 anos mais novo. Que normalmente é o caçula que é mais agitado, né? Mas não, ele nasceu calminho, introspectivo, e eu sempre fui, saí falando, extrovertida. E assim, né, tipo, ele sempre, meus pais falavam algo e ele ficava quietinho. Eu não, sempre quis questionar, mas por quê? Não é? Né? Queria dar ali o meu palpite. Então, e por muito tempo, daí então eu fui associada a essa coisa de, ali em casa, principalmente, de ser brava, de ser forte demais, sabe? De ser talvez extrovertida, de ser demais. Ponto, sabe? E por muito tempo foi uma coisa que eu não gostava em mim. Até sempre que eu falava com a Fê, que eu acho eu e a Fê muito parecidas, né? Eu sempre falava que a Fê é minha versão calma, minha versão meiga. E até ela que sempre falava que admirava esse meu lado forte, esse meu lado que pra ela, como ela era mais calminha, era uma virtude eu ser assim mais forte. E pra mim o contrário. E... Enfim, por muito tempo eu não gostei desse traço, assim, digamos, da minha personalidade, né? E ultimamente, conforme eu fui até, eu acho que morar sozinha teve muito a ver com isso, eu fui vendo como, e fazer terapia e várias coisas, né? Como eu fui integrando um lado mais calmo, um lado mais paciente, um lado mais tranquilo. E hoje em dia eu acho até que eu tenho que cuidar pra ficar no equilíbrio e também não ir pra calma demais, sabe? A maturidade acho que vai trazendo isso pra gente, né? E hoje até lá em casa é engraçado, porque eu não sou mais a irmã brava, a filha brava, né? Quer dizer, eu acho. É bom que eu não seja. Mas assim, claro, eu ainda tenho, eu acho, essa coisa da personalidade forte. Eu não consigo ver algo que eu não gosto. Dá pra ver na minha cara quando eu não gosto de algo. Mas eu acho que eu aprendi a ser muito mais leve, sabe? E até leve nesse quesito, eu acho que eu sou segura. Mas claro, eu acho que eu sempre fui muito segura em relação à minha aparência também, sempre me achei linda, sempre falei pros outros que eu sou linda. Mas, desde pequena. Desde pequena. Na adolescência também, que é uma fase que a gente... Minha brincadeira pequena era pegar salto, sair desfilando pela casa, tipo esse nível. Maravilhosa! Assim. E adolescente também, sempre me achei bonita, assim, claro. Entrando até no papo do corpo, o corpo sempre foi um fator, assim, sensível pra mim, né? Sempre foi algo que eu nunca estive 100% satisfeita. Mas você achava linda igual? Mas, achava que o todo ficava maravilhoso. Essa segurança. E aí eu pergunto, sabe? Quem colocou na sua cabeça que o corpo era uma questão? Porque, no fundo, você se achava linda, maravilhosa sempre. E aí alguém, sociedade, pessoas e tudo mais, mídias e o que a moda traz, trouxe pra você trazer o seu corpo como uma questão.
né? Total. Porque eu entendo isso que você fala assim, no tudo, tipo assim, você era segura, mas parece que tem alguma coisa que você precisava procurar pra te deixar insegura. Não tava no padrão, bem isso, né? Tem tanto padrão. E eu sempre tive a perna muito grossa, então eu sempre, sabe? Tipo, eu queria ter perna fininha, eu queria botar um jeans e minha perna não encostar. Então esses defeitinhos, assim, eu sempre... E como você lidava? Porque é interessante, né, você trazer isso, que você era segura, você achava linda, maravilhosa, mas ao mesmo tempo, nossa, eu não queria ter essas pernas que eu tenho. Então é uma coisa meio maluco, assim, né, de a gente lidar. Um dia eu tô me amando, no outro dia, que é super normal, acho que todo mundo tem esses dias. Mas como que você lidava quando você via essas coisas que você não gostava em você, ou ficava mais insegura, digamos assim? E lida até hoje, né? Sim, eu acho que eu tentava... Assim, eu tentava mudar um pouco, tipo, eu entrava na academia, tentava parar de comer pra emagrecer, então sempre vivi, assim, até sempre vivi bastante no efeito sanfona, sabe? Parava de comer, eu comia menos, comia pouco. Daí, sei lá, descobri agachamento na internet, ficava fazendo em casa pra ver se ia, né, diminuir a perna. Então eu acho que eu tentava um pouco mudar, assim, mas ao mesmo tempo tentava... Não era bem o que tu queria, porque você já estava satisfeita. Assim, eu sempre tava me achando linda, mas eu lembro até que eu fiz uma viagem com os meus pais, a gente foi pra Califórnia. Eu lembro que nessa viagem eu reparei muito nas minhas pernas, assim, e eu... Não é que eu tinha começado a engordar, mas assim, tinha engordado comparado a antes, né? Ainda era uma pessoa magra, mas tinha ganhado algum peso. E eu lembro de tirar foto, em algumas fotos eu tava num ângulo que parecia que minhas pernas eram mais separadas. E depois que eu descobri esse ângulo, eu só queria fotos nesse ângulo. Então, assim, eu me achava linda, mas sabe, sempre tinha algo que, tipo assim, nas fotos queria estar de tal jeito. E não posso dizer que era uma super insegurança, mas assim, não me sentia 100% confortável de short, sabe? Eu acho que isso é super legal você trazer, porque às vezes a gente olha uma pessoa e a gente fala, nossa, olha só, ela não tá no padrão de corpo, mas ela é segura, ela se ama, ela é isso e aquilo, mas cara, é mulher e não adianta, toda mulher em algum nível tá se cobrando um pouquinho, tá insegura em algum momento, porque realmente tem uma carga muito grande de muitos anos que foi sendo construída, né? Tanto de rivalidade com mulheres, né? Muito antigamente para conquistar os homens, e aí o que é ser bonito, o que não é. Então a gente carrega, mesmo que conscientemente não faça sentido, tá no nosso inconsciente, né? Então é legal você trazer isso, porque de uma maneira geral você sempre foi muito segura, sempre se achou linda, maravilhosa com o seu corpo como ele era, mas claro que também tinha esses momentos, né? E essas coisinhas. E eu acho que talvez essas inseguranças, eu acho que talvez eu passe essa imagem externa, porque são coisas que eu não ficava falando também, sabe? Isso é importante, né? Até sempre foi algo que a Ká, que é minha madrasta, mãe do coração, que ensinou, que ela sempre falou, os nossos defeitos a gente não fala, os outros descobrem, tu não sai falando dos defeitos. Os outros descobrem, é ótimo, porque, gente, realmente, uma hora vão descobrir, não é mesmo? Não, mas tipo assim, não faço propaganda negativa de ti, né? Ela é leonina também. Não, eu ia dizer isso agora. Mas, então eu acho que também, nem sempre pensava nessa frase, mas acho que foi algo que também não era algo que eu compartilhava tanto, sabe? Tipo, eu botava uma roupa, eu não focava no não tá gostando da minha perna, eu focava em tá linda, então... Até sabe por que o Caio fala isso muito, tipo, às vezes eu faço uma comida e não saiu como eu gostaria. E daí eu vou servir, a primeira coisa que eu falo, ai, mas é que não tá tão assim. Ou então vocês chegaram hoje, vocês falaram, ai, árvore de Natal. Aí eu me toquei que eu fiz isso. A Fer falou, ai, só árvore de Natal. Eu falei, mas não tá pronta, mas tá faltando a saia da árvore de Natal. E talvez se eu não tivesse falado, ela não teria reparado. Sim, deixa ela admirar, né? E aí ela pôs reparo que faltava a saia. Né? Então talvez se você fala muito sobre a sua, vamos lá, sei lá, sobre suas pernas, sobre celulite, as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, realmente. E talvez se você só expressa o seu lado legal, realmente não, eu amo meu cabelo, eu amo isso. Óbvio que você não vai mentir, né? Sim. Mas você coloca, as pessoas começam a olhar pra isso. Claro, não criar uma coisa fake também, né? E até foi engraçado porque um dia eu tava falando com meu pai, eu engordei muito, né? Quando eu comecei a engordar, quer dizer, a vida inteira meio que eu estive nessa de estar engordando, emagrecendo um pouco. Mas em 2018, que foi quando eu fiz o intercâmbio, eu morei sozinha um tempo, foi quando eu comecei a engordar e o auge, e daí eu não parei mais de engordar, não teve emagrecimento nessa fase.
Porque eu normalmente engordava um pouquinho, emagrecia, então eu acabava voltando. Mas nessa parte eu comecei a engordar e nunca mais parei de engordar, assim. Foi uma bola, se transformando numa bola de neve. Pegou muitas questões emocionais, né? Daí juntou morar sozinha e juntou a pandemia. Enfim, no auge, assim, eu engordei uns 30 quilos. Nossa, do que você era? Do que, de quando, antes de ir pro intercâmbio. E nesse tempo todo, enfim, eu várias vezes tentei me sentir bem com o meu corpo, né? Mas eu não tava feliz, não era só com o corpo, mas era um conjunto de coisas, né? Que tava refletindo no corpo. E foi engraçado que um dia eu tava falando isso pro meu pai, que eu não me sentia linda como eu tava. Eu não me sentia bonita com esses quilos a mais, né? E ele falou, sério? Nossa, eu achava que tu se achava linda, que tu era super segura. E eu fiquei assim, ó, várias vezes eu não queria nem sair de casa, porque eu não tava me sentindo bem com nenhuma roupa, sabe? Porque querendo ou não, é muita diferença 30 quilos, né? Sim. Então, mas eu achei engraçado que pra ele falou, sério? Eu achava que tu se achava linda. E eu assim, ó, várias vezes não queria nem almoçar na casa deles, porque eu pensava que não queria... Porque tu não tava se sentindo bem. Nem eles me vissem, sabe? E daí tu falou isso de segurança pra te ver, né? E no fundo, Exatamente. não. Comigo mesmo tava cheia de problemas ali, mas acho que talvez esse meu jeito e... eu sempre gostei de me arrumar, então assim, claro, não ia também de qualquer jeito, sempre estive arrumada, assim, né? E sempre me achei bonita de rosto, sempre achei qualidades em mim, né? Sim, eu acho que junta muito uma coisa. Eu acho que a pessoa que, por exemplo, passou por um processo como o seu, né, em que ganhou muito peso, é como você falou, é um reflexo de várias coisas que não estão legais e você não quer ver, e você vai preenchendo com comida, e você vai colocando. Então, no fim, não é o que você tá vendo só no espelho, é o que você tá vendo internamente, ou melhor, o que você não quer ver internamente. E aí, de alguma forma, isso se expressa no externo como um desequilíbrio. E aí você não tem mais como fugir, você tá vendo aquilo. Então você tá insatisfeita com a sua imagem, mas na verdade não é só com a imagem, é que ela tá te mostrando aquilo que você não quer ver, né? Total. Então eu acho que tá muito relacionado com isso, assim, esses nossos sentimentos, não só com a questão de não estar num padrão. Sim, num padrão que colocam, né? Porque você mesmo falou, não gostava da minha perna, mas assim, eu sou linda, e é isso mesmo, né? Tem uma frase que eu acho que muitas pessoas já devem ter ouvido, que é tipo, em inglês é fake it to make it, que é tipo, finja até você conseguir realizar aquilo. Então, finja que você é tal coisa até você conseguir realizar. Só que eu andei pensando muito, assim, sabe, sobre essa frase. O quanto a gente daí começa a viver uma mentira até a gente ter aquela realidade. Então eu pensei em trazer muito a frase do tipo, ensaie até aquilo virar uma realidade. Perfeito, né? Então assim, eu quero ter uma vida de tal forma. Então eu vou começar a ensaiar. Sem ser aquela coisa, eu tô fingindo. Porque se você traz aquela coisa, eu tô fingindo que eu tô bem, eu tô fingindo que Não, ensaia como uma pessoa bem se comportaria. Entra naquele personagem até de fato você conseguir vivenciar ele. E eu acho que talvez é um pouco isso do que você expressa na sua vida. Isso se aplica muito até quando eu comecei a gostar de frequentar academia. Foi até uma frase que eu lembro de pensar, essa fake, mas realmente um ensaio. Que até quando me perguntam, tipo, meu Deus, como que tu gosta tanto de ir pra academia? Como que tu começou a gostar? Eu sempre falo, eu botei na minha mente que eu gostava. E, sabe, eu não sei, eu simplesmente coloquei na minha mente que eu gostava até que eu realmente comecei a amar. Então, não... Só que quando fala assim, às vezes parece que foi algo tipo, me forcei a amar. Não, eu não sei, eu simplesmente criei uma personalidade que eu gostava, sabe? Maravilhosa! Até que essa personalidade se tornou a principal, assim. Então, desde o começo foi tipo, na sua cabeça era uma coisa legal. Estou indo fazer uma coisa legal. Vai doer, eu tô com preguiça, mas é uma coisa legal. Mas é uma coisa legal. Entendi. E tem até uma vez tu compartilhou um post que eu achei maravilhoso e que eu sempre falo ele. Não lembro agora de quem era o post que tu compartilhou, mas era falando que quando a gente tem disciplina, a gente tem amor próprio, né? A disciplina, ela anda com amor próprio. E acho que isso foi também uma das coisas que me fez gostar. Tipo, em dia de chuva, eu lembro de assim, um dia tá chovendo. Nossa, eu lembro muito desse dia. Eu ainda morava no outro apartamento, que não é o de agora. E a garagem ficava na rua. E ele só tinha escada, ele não tinha elevador.
E eu lembro de estar descendo, assim, as escadas num tempo feio, chovendo, indo pra academia à noite, eu acho, não sei, pensando assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Mas aquela disciplina, aquele compromisso de, tipo, eu vou na academia todos os dias e eu tava indo, sabe? Foi um sentimento tão bom. Tipo, eu tô indo porque eu tenho que ir, porque é algo pra mim, né? Exatamente, eu acho que vai mais pra um lugar do tipo assim, nossa, Tasha, eu sou muito foda. Porque eu poderia ter todas as desculpas do mundo e eu tô aqui, nossa, como... E aí você afirma novamente, não só como isso é bom, mas como você é boa. Tipo, nossa, como... Porque você sabe que a autoestima ela tá muito mais relacionada com a nossa capacidade de realizar as coisas às quais a gente se compromete do que o que a gente vê no espelho. Sim. Então, né, essa questão de a gente estar se achando bonita tá muito relacionada, e bem com a pele que a gente tá habitando, tá muito relacionada com a questão da gente se comprometer com aquilo que a gente faz, né? Não, então eu vou conseguir fazer aquilo e você ir, você conseguir, você se acha o máximo, Sim. você se acha linda, você se acha maravilhosa, Sim. né? Então tá muito relacionado com isso, eu acho que é isso que você traz, talvez, nisso Pode né? ser. Porque eu acho, sim, que a disciplina, ela tá muito relacionada com a nossa autoestima, justamente por isso. Eu acho total também. Né? E até tu falou isso, e eu falei que meu pai, nesse período que eu engordei mais, falou que achou que eu me achava. Foi uma época que eu estava muito bem no trabalho. Eu consegui, nossa, eu nem imaginava o sucesso que eu tive com a minha empresa nesse ano, sabe? Porque era o primeiro ano morando sozinha, então eu não imaginava que ia dar, e deu muito certo, assim, sabe? Porque era algo meio tudo, né? Será que vai dar? Será que como vai ser? E foi muito melhor do que eu imaginava. Então, assim, eu sempre falo que essa Milana parece que ela deixou de lado um pouco a saúde, o corpo físico, né? E, consequentemente, a saúde, ou talvez da saúde, consequentemente, o corpo físico. Mas focou muito no trabalho. Eu consegui coisas que, nossa, eu sou muito grata a essa Milana. Então, eu acho que eu tinha esse sentimento de, tipo, cara, eu sou demais. Só que em outras áreas da vida. Né? E isso é muito comum. Eu sempre falo pra paciente meu, tipo... Você não é obrigada a conquistar tudo ao mesmo tempo. A gente vai conseguir ter sucesso naquilo que a gente colocar um foco. E a gente consegue colocar foco em algumas coisas ao mesmo tempo, mas não em tudo. E às vezes algumas pessoas preferem ou acabam, ou enfim, né, questão de valores também, colocando foco, por exemplo, em trabalho, isso é super comum. E aí acabam deixando outras áreas um pouco de lado. Uma hora vai descompensar e vai desequilibrar. Mas tá tudo bem, porque foi uma escolha sua e foi onde você decidiu colocar foco. Eu acho que talvez se você tivesse consciente disso, não ia te pesar tanto naquela época. Tipo, tá tudo bem, eu não vou me cobrar porque eu decidi colocar foco nisso agora. E aí a gente começa onde veio o teu processo, que é onde eu tô super curiosa também. Que aí você viu que você tinha engordado 30 quilos. E aí, aonde que te veio o start? Tipo, não, agora eu quero cuidar do meu corpo, agora eu quero emagrecer, agora eu quero olhar para esse pilar da saúde. Olha, não sei exatamente aonde, mas durante esse tempo que eu engordei, várias vezes eu cheguei aí numa Nutri, por exemplo, fazer dietas. Só que normalmente eram dietas muito restritivas, do tipo, corto carbo, sabe? Ou come muito pouco. Então eu fazia por 2 semanas, largava. E eu sempre fui muito ansiosa. Então a comida sempre foi muito uma válvula de escape pra mim. Enfim, então teve várias vezes que eu pensei, eu quero mudar, só que não era justamente essa viradinha, assim, da chave, né? E o que me fez, eu acho, ter essa viradinha foi bem na época que eu fui morar sozinha, né? Que eu me mudei pro apartamento atual, então eu terminei um relacionamento de 3 anos, que era um relacionamento longo, né? E foi uma nova realidade, assim, porque antes eu tava morando sozinha, só que logo depois ele foi morar comigo. Então eu não era sozinha, né? Não era algo totalmente meu. Foi ótimo, foi uma fase ótima. Mas nessa fase, quando eu me mudei pro apartamento de agora, foi muito, assim, uma temporada que era eu comigo mesma, sabe? Era só eu, era a personagem principal e deu. Então, eu acho que daí junto, como eu tava nessa de autoconhecimento, nessa jornada que já tava antes, só não tava talvez levando pra esse lado, assim, né? Talvez tava mais daí focando pro lado profissional. Como eu mergulhei nessa de autoconhecimento, isso do corpo e da saúde foi uma coisa que começou a me fazer mais sentido pra mim mudar, né?
E eu comecei a ir na psicóloga também de novo, fazer terapia de novo. Eu já fiz várias vezes na vida, mas normalmente eu fazia um pouco, parava. Então nessa época eu voltei a fazer terapia. Eu lembro que antes de começar a mudar qualquer coisa na alimentação e até em exercício, foi muito importante descobrir por que eu cheguei desse jeito, né? E foi legal porque a gente chegou muito numa criança interior, sabe? Muito numa criança, assim. Muitas atitudes eram de uma Milana pequenininha mesmo. Não necessariamente mimada, mas aquela coisa de criança mesmo, sabe? Birrenta. Quer chamar atenção, quer... Então, muitas coisas do meu engordar, da minha forma de agir, daquele meu último ano... tinha muito a ver, consegui ver que tinha muito a ver com essa criancinha, assim, incompreendida, que só queria chamar a atenção, né, e queria, meio rebelde, assim. Então, meu pai sempre foi fitness, assim, meu pai sempre gostou de correr, meu pai sempre foi magro, sempre gostou de ter uma vida saudável, né, ele sempre prezou por, talvez, não pelo ser magro em si, mas pelo ser saudável, né. Então, eu sempre vivi com isso e eu não gostava. Eu lembro que eu era adolescente e eu não queria correr, sabe? Porque ele corria, eu não queria fazer essas coisas. E eu acho que eu fui criando uma rebeldia, assim. Conforme eu fui ficando independente, meio que eu fui descontando isso. Pensando, agora eu vou ser Eu não quero ser como ele. Eu não quero. Só que era aí que entra criança. Não era porque eu de fato não queria. Era mais uma coisa de rebelde, né? Do que... Ele só queria, hoje eu entendo que ele só queria meu bem, ele só queria realmente uma pessoa, uma filha saudável, né? E hoje eu vejo com esse olho também, do saudável, né? Então... É que quando você tira o significado da crença, então assim, ele quer fazer isso porque ele acha que manda em mim, tipo, inconscientemente, né? Sim. Porque ele quer me impor, porque ele acha que ele sabe o que é melhor pra mim, e ele não sabe. Quando você tira isso, você vê, mas é uma coisa legal, né? Correr, se cuidar, é uma coisa bacana. Por que não tentar? Eu acho que o grande problema é que a gente coloca as coisas muito em caixinhas. Isso é bom, isso não é. Isso é coisa... Eu vejo muitas pessoas que acabam colocando assim, isso é coisa de quem é, sei lá, de esquerda, isso é coisa de quem é de direita, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, isso é coisa de não sei o quê. E aí quando a gente tira essas emoções, esses sentimentos, esses rótulos, a gente vê que as coisas são simplesmente coisas, as situações são simplesmente situações. A gente acaba rotulando. E quando a gente tira essa carga emocional pessoal, nossa, cara, a corrida é só uma corrida, não é bom nem ruim. Não é, né? Eu posso gostar, né? E eu posso não gostar também. E eu também, posso não tá gostar. Tudo bem. Eu posso gostar de outra coisa. Exato. Então, acho que é muito importante você trazer isso, porque, realmente, se a pessoa ela não vai mais fundo no porquê que ela tá agindo dessa forma, ela vai em Nutri, após Nutri, e ela vai começar numa academia, e ela não vai gostar, e ela vai começar em um negócio e não vai gostar até esse ciclo ir. Ou então até ela desistir e falar, não, isso não é pra mim, ou eu não consigo, e enfim. Então eu acho que é muito importante você trazer também que nesse seu processo teve esse olhar interno. Total. Né? E outra coisa que eu acho muito importante também é que normalmente a gente quer mudar o corpo, ou enfim, mudar algo na gente porque a gente não tá gostando da gente, porque a gente, sei lá, se odeia, né? E uma coisa que mudou muito pra mim foi isso. Né, e que foi até abraçando essa criança, colhendo ela, né, que consequentemente eu consegui fazer. Mas não mudar porque eu estou me odiando por estar me achando gorda, por estar não gostar do que eu vejo no espelho, né? Mas mudar justamente porque eu me amo, sabe? Exatamente. Mudar justamente porque eu sei que eu sou capaz, né? Eu sou capaz de mudar, eu, na verdade, sou capaz de tudo. Exato. Então eu posso fazer, só que fazer com esse olhar carinhoso. E esse olhar carinhoso fez com que eu tivesse uma compreensão, eu acho que é um processo. Então, desde que eu entrei na academia, que agora faz 1 ano e meio, né, que eu comecei na academia, eu coloquei na minha cabeça, é um processo, amanhã ou daqui a um mês o meu corpo não vai estar como eu quero. Porque eu engordei 30 quilos, não foram 5, não foram, e olha lá, 5 às vezes... Então, assim, foi muita coisa. Eu demorei muito pra chegar aqui. Eu também vou demorar muito pra chegar onde eu quero. Mas tá tudo bem, porque pelo menos eu tô indo, né? Então, era assim, eu me vi numa situação que ou eu ficava parada aqui, não feliz comigo, não feliz com o meu corpo,
ou eu andava. E nesse andar, tudo bem, eu não ia ter resultado, mas pelo menos eu tava indo. E ficando ali, eu só ia estar insatisfeita e nunca ia estar indo. Exatamente. Então, olha como é importante você mudar o olhar, mudar a perspectiva. Eu falo muito pra paciente, eu falo assim, porque assim, seria muito mais fácil falar, putz, 30 quilos, meu, vai demorar muito tempo pra eu conseguir. Ai, não, que preguiça, que isso. E não, e você olhou disso como uma forma carinhosa. Então tá, então eu vou no meu ritmo porque eu sei que vai ser assim. Então é muito a questão de como a gente se olha, de como a gente enxerga as situações de novo, sem aquele sentimento, né? Então tá, vai demorar, vai ser bom, não sei, vai ser assim, né? E eu quero, e eu vou, e é isso. Então, e aquela coisa, né? Qual o motivo que tá me fazendo ir? Porque eu odeio as minhas coxas, porque eu odeio a minha perna, porque eu tô me achando horrível. Ou não, cara, eu quero cuidar de mim. Eu quero cuidar dessa perna aqui, porque eu entendo, teve um movimento muito grande em que as pessoas falaram, não, você tem que se aceitar, você tem que se amar. E eu tive muitos pacientes que vieram pra mim nesse processo. Eu não procurava nutrientes porque eu tava no processo de me amar, de me aceitar. Mas não era uma coisa que partia de uma verdade. Porque a pessoa se olhava no espelho e ela via um desequilíbrio, ela via de novo, a gente volta àquilo, porque que você viu, você tá vendo o resultado de você tá escondendo sentimentos, de talvez você tá se maltratando. Então como é que você vai olhar no espelho e você vai treinar eu amo a minha celulite, eu amo o meu não sei o que. Cara, eu vou te dizer, eu acho muito difícil uma mulher que olha pra celulite e acha, nossa, que linda essa celulite. Sim. Eu acho que a gente não precisa mentir pra nós mesmos, mas é tipo assim, eu amo o meu corpo, que eu vou cuidar dele pra amenizar essa celulite, porque eu sei que essa celulite, ela é um tecido que tá inflamado, que tá judiado, que tá sem nutriente. Então, eu vou me exercitar justamente pra ajudá-lo. Então, é essa a diferença do olhar. Total. Né? Quando eu engordei, eu tentei seguir também vários perfis que eram mais essa vibe de aceitar o corpo e tal. E me ajudou numa parte, mas era bem isso, não era verdadeiro. Não era só o físico, né? Era mais. E assim, não era eu engordei sendo saudável. Eu não estava saudável, sabe? Minha saúde não estava ok. Sim. Eu não engordei porque eu tava comendo em maiores quantidades as coisas certas. Eu engordei porque eu tava comendo fast food. Porque eu tava fazendo coisas que era bem isso. Estavam inflamando o meu corpo. Não era... Sim, não era não era amor. Cuidar de mim, né? Pelo menos não a forma que eu vejo cuidar de mim, né? Então... Mas foi fundamental entender e olhar com esse carinho, sabe? Calma, tá tudo bem e vamos com calma, né? Não vamos desistir se daqui a 3 meses a gente não tiver resultado, porque provavelmente a gente não vai ter grandes resultados. E quando eu comecei a academia, eu fiquei fazendo por 1 ano, eu fiquei indo só na academia, eu nem fui em Nutri mais, porque eu pensei... de novo, sabe? Vai que... Assim, eu sei que eu tava melhor do que eu tava das outras vezes que eu tinha ido em Nutris, mas ao mesmo tempo eu não me sentia preparada, sabe? Eu pensava, eu vou fazer por um tempo e vou mudar. Até que deu 1 ano que eu tava indo na academia e já tinha uma Nutri que eu admirava muito, que é a Ana, Ana Paula Bedin. E eu lembro que na pandemia eu acompanhava lives dela, eu gostava da abordagem dela, que é uma abordagem, mas assim, não tem que ficar cortando coisas. Tu pode comer o que tu quiser, claro que comida de verdade, né? Mas é assim, não é tu entra na dieta, dieta entra na tua vida, sabe? É tua dieta que se encaixa na tua rotina e não o contrário, né? Então, por muito tempo eu acompanhava ela e tal, só que eu nunca ia. Daí, quando deu 1 ano, eu pensei, não, eu acho que agora eu tô pronta. Vou dar uma chance. Eu tô há 1 ano fazendo academia direitinho, de segunda a sábado, fiel, sabe? Então, agora vai. E daí eu já tinha perdido uns 10 quilos nesse 1 ano de academia. Comendo normal, assim, eu não me... Restringi. Era algo bem... Eu não me restringia, tu falou? Não me privava de muitas coisas, sabe? E me permitia até bastantinho, assim. Sim. Mas então, quando eu decidi ir na Ana, foi em julho. Eu até pedi de aniversário pros meus pais. Desse ano? Desse ano, E daí eu comecei a ir, daí, nossa, foi um salto, assim. Só com a Ana, daí eu emagreci mais 15 quilos. Uau! Tanto que agora falta... Que aí você ajustou a alimentação, você começou... a alimentação, comia muito errado, porque eu tinha mania de... comer pouco com medo de engordar. Tipo, no almoço, comer um pedaço de peixe, salada, achava que tava arrasando, daí cortava carboidrato. No café da manhã foi a coisa que mais me chocou. Que eu comia, sempre gostei de pão, ovo, abacate. E eu comia um pão com abacate e um ovo, achando que, né, mais que aquilo.
Eis que no meu café da manhã, a Ana bota 3 ovos, 2 pães e tudo isso, déficit calórico, tudo isso visando, né, emagrecimento. E então foi bem legal, assim, porque eu via como eu tava comendo errado, achando que tava comendo certo, e como eu comecei a comer muito mais fazendo dieta, E sabe? como você emagreceu muito mais comendo mais. 15 E aí, quilos o que em 4 acontece? O que acontece é que você não se restringe, por aquele tempo você está mais saciada, sua chance de querer besteiras e de descompensar é muito menor. Total. Porque você está mais saciada e não só não sentindo fome. Porque talvez você não sentisse fome comendo um pão Sim. e um ovo. É. Mas a questão é que você mexe com todo o teu metabolismo e o teu comportamento para aquelas besteiras não te darem tanta vontade quanto antes. Porque você está mais bem nutrida. E parece que é bem isso, é um ciclo vicioso, assim, porque quanto mais comida de verdade tu come, mais tu quer ela, né? Exato, E exato. industrializada, não sei, parece que perde a graça. Hoje eu penso, tipo, uma época eu tava viciada em Mac, quando Porque eu tu engordei. só comia aquilo também, Hoje eu não né? consigo pensar em no McDonald's, gente. Se eu quiser um hambúrguer, eu vou no hambúrguer no mínimo, sabe? Tipo assim, sei lá, mais gourmet, mais uma carne real, né? Um pão de fermentação. Então, nossa, mudou muito, assim. Atualmente, meu café da manhã tem 4 ovos. Eu já até falei pra Ana que, gente, não dá. Eu tô Às feliz vezes demais, pra- aquela. às vezes... Não, e claro, eu treino, né? E treino bastante. E cada vez esse amor daí pela academia, até voltando naquilo que a gente falou, que eu meio que botei na minha cabeça que eu amava academia, comecei a amar. Esse amor só foi crescendo, porque, claro, tu começa a ver resultado. Então, desde resultados de tu consegue pegar um peso que antes tu não conseguia, ou fazer uma máquina que tu não Se conseguia, desafiar, né? até os resultados no corpo, né? Então, nossa, hoje em dia eu não consigo, assim, ficar sem... Até esses dias eu estava falando com a Ana também, que antes, quando eu ficava doente, assim, eu pensava, ufa, que bom, sem treinar, tô doente, né? Tipo, tem desculpa. Hoje em dia, pra mim, é um pânico pensar em ficar doente, não poder ir na academia. Exatamente. Exatamente. Você sabe que minha mãe tá doida da academia também. Ela disse assim: eu até queria viajar, mas daí eu vou perder a academia. Eu falei, gente, como assim, mãe? Não, olha, né? eu julgava e me tornei... Me tornei essa pessoa. Me tornei É porque é essa uma coisa pessoa. que te faz bem, é um prazer, né? Eu digo até que é uma terapia também. Total. É um dos únicos momentos que eu tô no momento. Que a gente tá sem celular, Tá sem que a gente tá celular. desconectado, que a gente não tá recebendo informações. E né? até nisso eu comecei a acompanhar mais o mundo do fisiculturismo. Eu acho muito legal esse mundo, assim, embora eu não pretenda ser atleta nem nada, mas eu acho muito legal. Que tem muito a ver com disciplina e constância. Então eu acho até que é isso que me encanta muito nesse mundo. E esses dias eu tava vendo até o podcast de um fisiculturista que eu gosto bastante, que é o Eduardo Corrêa, ele é até dono da academia que eu vou. A academia dele e de outros fisiculturistas. E ele falava justamente isso, que na academia, assim, cada exercício é um exercício, sabe? Eu gosto muito disso. Quando eu tô... Ontem, por exemplo, fui na academia 2 vezes. De manhã, treinei membros inferiores. E à noite, eu tava cansada, já era 10 da noite, mas eu fui porque eu queria fazer superiores, já que hoje eu vinha pra cá, né? Eu não ia malhar. Pra compensar. Só que, assim, embora eu ame academia, é claro que tem dias que eu não estou a fim de ir, Claro. né? E penso, que saco, ter que treinar. Mas eu sempre lembro dele falando isso no podcast, de tentar pensar, assim, que cada exercício é um. Então, quando eu tô lá, cada coisa que eu faço, eu tô vivendo ali no presente. Então, eu vou fazer, sei lá, uma máquina que é 3 séries de 10. Faz a primeira série de 10 só, depois tu faz mais 2, sabe? Então, virou meio que uma terapia, assim, isso também, me ensinar a estar E o ali. controle da mente, você começa a entender como a sua mente funciona, porque isso é um controle da mente. Qualquer pessoa que vai na academia, você fica pensando, meu Deus, eu tenho que fazer 4 séries de 10 terra, que eu gosto. Tipo, cara, que chato, que saco fazer isso, entendeu? Agora, se você vai e muda teu mindset, tipo assim, tá, eu vou fazer isso daqui. E depois você vai treinando o teu mindset. O meu personagem fala muito isso, ele fala, às vezes eu tô agachando e eu falo, não vou aguentar. Ele vai, aguenta, você é mais forte que a tua mente. E aí ele começa a trabalhar a minha mente, você é mais forte que a tua mente, teu músculo é mais forte que a tua mente. Pensa outra coisa, não pensa na dor, desfoca. E aí é muito legal, porque você trabalha outras questões e você vê quem te sabota, quem te coloca pra baixo, quem acha chato, ou quem acha que você é fraco, quem acha que você não consegue. Na verdade é a tua mente que te limita. Eu sou uma pessoa que, tipo, eu falo, se eu vou treinar sem personal, eu vou pegar muito menos peso, porque a minha mente me sabota. Fala, não vou conseguir.
E com o personagem do lado, como foi ele que escolheu o peso, eu nem gosto de olhar muito quanto que é, sabe? Pra eu não me sabotar. Ele escolheu, ele sabe que eu consigo, entendeu? Então eu sempre consigo evoluir mais. E aí é muito louco, né? Como a nossa mente tá o tempo todo tentando nos trazer pra zona de conforto. E aí eu acho que vem uma pergunta que talvez pode ser a pergunta de muitas pessoas, inclusive quem tiver perguntas pode deixar nos comentários. E você faça também o favor de responder os comentários. E eu acho que isso também é super aberto para as pessoas que quiserem falar contigo para tirar dúvidas. Mas como que você nesse processo todo... se você pensou em desistir, se você desanimou em algum momento, o que te manteve firme? Ou é tudo isso que você trouxe? Eu acho que é um somatório disso tudo, assim, Assim, pra ser bem sincera, eu nunca pensei em desistir. Porque eu sou maravilhosa e leonina. Eu sou segura. Eu sei que eu consigo. Que eu ia arrasar. Eu sabia que eu ia conseguir, que eu ia arrasar. Mas é que assim, como eu comecei pensando que é algo pra vida e não algo... Por um tempo. Até eu não falei isso antes, eu falei do processo, mas não falei. Mas isso é um pensamento bem importante que eu coloquei na minha cabeça. É pra vida, eu quero ser uma pessoa saudável. Eu não quero perder 30 quilos, que é o que eu tava. Eu quero perder 30 quilos. E, engraçado, era uma coisa que quando eu iniciei na academia, eu sempre falava, eu quero voltar pro corpo de antes. Hoje eu falo, eu não quero voltar pro corpo de antes. Eu quero ter um corpo muito melhor, né? Aonde meu corpo permitia, aonde minha vontade permitia, aonde eu... Pra que limitar, né? Exato. Então, até a gente falou eu falei bastante do não estar me sentindo bonita, né? E da saúde também. Mas uma coisa que uma vez me deixou apavorada foi que eu fui fazer uma trilha. E eu adoro fazer trilha, né? Imagina, moro em Floripa, adoro estar indo nesses rolês, assim. E eu cansei muito numa trilha. Muito, mas uma trilha que era tranquila, que eu já tinha feito várias vezes. Então, eu acho que essa visão também de ser algo pra vida, de tipo, eu quero ser velhinha, eu quero conseguir caminhar, eu quero... Então, isso nunca me deu essa coisa de desistir, porque eu não tô fazendo isso pra chegar aqui. Eu tô fazendo isso porque é o meu estilo de vida. Infinito. Eu só quero que melhore, eu não quero que... Não é pro corpo, não é pela estética, não é nem só pela saúde, é que a saúde acaba sendo uma... consequência também, porque né? tipo, se fosse só por ter saudável, legal, agora eu tô saudável, mas... Quero continuar cada vez mais saudável, né? Então, eu nunca pensei, assim, em desistir. Já desanimei, já teve vários Então, dias. eu acho que quando a gente coloca na cabeça que é pra vida, a gente sabe que a vida, como tudo, é alto e baixo. Eu não tô 100% animada com o meu trabalho todos os dias. Eu não amo todos os dias da mesma forma as pessoas que eu amo. Então... Quando você coloca, tudo bem, eu não preciso estar animada pra ir pra academia todo dia. Eu não preciso, por exemplo, agora eu tô num momento em que eu tô com essa questão da dança, que eu tava amando, e daí eu comecei a encher muito minha agenda e a dança começou a ficar mais um peso. E aí eu não tô tão empolgada pra dança, então não é uma coisa que a gente precisa amar o tempo todo, mas a gente precisa saber o que nos faz bem e tá tendo aquilo, porque justamente não é por um período. E até a questão da disciplina, né? Bem isso de, às vezes eu não tô animada pra ir pra academia, às vezes eu tô com preguiça, às vezes eu não tô animada pra fazer dieta. Mas assim, eu acho que primeiro entender que tudo bem, vai ter dias que eu não vou conseguir ir pra academia. E tá tudo bem, né? Eu acho que isso é importante a gente também saber se ouvir, né, Milana? Que às vezes realmente não vai dar. Até ontem eu fiquei pensando, será que eu vou? Porque, assim, pra não também ir pro limite, daí ficar louca demais, né? Sim, nos Mas eu extremos. aguentava, meu corpo aguentava. Eu queria. E você queria, essa é a diferença. Mas é bem isso, também não entrar daí numa noia do contrário, assim, Do né? tipo, se eu não for, eu sou uma pessoa... isso é legal. Como é pra minha vida inteira, então, se eu não for hoje, tá tudo bem. Tudo bem. Porque, tô menstruada, porque eu não tô afim, porque eu tô cansada, porque isso, porque aquilo. Mas tu tem que saber voltar também, porque não é todos os dias que você também não vai estar afim. E é muito fácil a gente cair nessas armadilhas. Sim. Né? Até uma das minhas frases favoritas que eu aprendi com a Ana, que é a Nutri, ela que sempre fala, só volta pra dieta. E é sempre isso que eu penso. Hoje eu comi uma besteira porque eu tava afim, porque é normal ainda, né? Não sei como é ser um homem, que nunca fui, mas ainda mais nós mulheres, que temos, né? A gente é total cíclica, então a gente, por exemplo, eu de TPM quero muito comer doce, essas coisas. Ou às vezes comer besteira. Então, tá ou vai tudo bem. socializar, né? Ou sei lá, qualquer coisa, eu quero, deu. Tá tudo bem, desde que aquilo não seja todos os dias e desde que depois, e não precisa nem ser no dia seguinte, na próxima refeição só volta. Exatamente, e eu adorei esse só volta porque é uma coisa que eu faço e uma coisa que eu passo pros meus pacientes também. Nutri, eu exagerei ontem à noite, ou então, exagerei no último final de semana, o que eu faço? O que eu quero fazer um detox?
volta Só pra volta. tua alimentação. Porque aí, se você vai voltar pro detox, aí sim que você vai cair num negócio. Então, gente, se você tem uma alimentação legal, você passou por sei lá, saiu de férias, ou um final de semana que você não comeu legal, ou então, tipo, sei lá, teve um breakdown ali, comeu compulsivamente, no outro dia não tenta compensar, só volta. Isso aconteceu comigo ontem, inclusive. Eu saí, eu comi um pouco mais. Hoje de manhã eu pensei, putz, nem tô com... Cara, eu só vou fazer o que eu sempre faço, porque aí você consegue entrar na sua rotina de continuar. Porque aí se você... me privei de manhã de novo. Putz, aí meio-dia eu já tô meio assim, daí você já come... Aí você vê que sem querer você foi um pouco mais compulsiva no meio da tarde. E por quê? Será que não foi porque você não seguiu lá a coisa do teu metabolismo? E entra já na coisa de culpa, né? Completamente. E aí que a culpa vai fazer o quê? Ela vai baixar mais a tua autoestima, que vai fazer você não querer olhar pra isso, pra essa parte feia sua, e aí você vai lá comer pra não ver isso e assim por diante. E daí vira uma bola de neve. Exatamente. A Ana sempre fala isso, essa volta. É a frase registrada dela e é algo que mudou minha vida total, assim. E daí isso, até tu perguntou se já pensei em desanimar, outra pessoa que mudou muito minha vida também, daí é a Débora, que é minha personal. E que é bem isso que tu falou, treinar com ela, nossa, eu digo que tem uma A, D e DD. Antes Débora, depois da Débora. Sim. Porque é bem isso, quantos dias... Olha, eu me acho dedicada, eu gosto de pegar peso, eu sou, assim, competitiva, sabe? Então eu gosto disso, mas é outra coisa com ela ali. E ela me faz ver muito isso, assim, como nossa mente nos boicota. Então, bem isso, com peso, às vezes fazendo agachamento. Até essa semana foi algo que a gente trabalhou nos treinos. Eu tenho medo de pegar peso, principalmente no agachamento, eu tenho medo de cair, não sei. E ela falava assim, cara, eu tô aqui, eu tô te segurando. Eu tô aqui, Total. Tu consegue! Mas parece que a mente pensa, não, eu não vou. Eu já começo a ver dor no joelho e tal, ela até depois me falou, nem sei se a dor realmente existe ou eu achei aquela dor pra assim... Pra justificar, né? Além. Isso é muito legal, porque provavelmente alguém aí que faz academia e treina com personal ou com um amigo, enfim, já vai se identificar com isso que eu falo, que eu tô treinando e aí eu não tô mais aguentando, tô lá no limiar, assim, da fadiga. E aí vem o meu personal e ele faz assim, ele dá um toquezinho. Vamos, eu tô contigo. Ele não tá fazendo nada. Mas só a gente fala, eu tô contigo, eu tô te ajudando, vamos lá. Meu Deus, a minha força vai lá em cima de novo. Ou bota a mão no aparelho, né? Eu falei, meu Deus, tu nem tá fazendo nada. E isso acontece. Então é muito legal. Sim. Né? Então quem tem, eu sempre recomendo para quem tem oportunidade, quem tem condições de ter uma pessoa acompanhando, faz total diferença. Sem falar, né, que é uma pessoa que tá ali no teu dia a dia, você tá trocando. Eu lembro que quando meu pai faleceu, eu cheguei pro treino, o meu personal, ele fez um treino totalmente em que eu ficasse presente no treino, com cor, vai lá, corre pra cá e tal. Ele percebe, por exemplo, meu personal mesmo da minha mãe, ele percebe quando ela não tá muito legal e ele faz um treino adaptado pra aquilo, sabe? Então, quem tem essa oportunidade é muito legal, né? Mas quem não tem, eu acho que também é uma coisa de procurar o que te traz prazer. E eu acho que essa coisa de se desafiar contigo mesmo, né? Sempre tentar ser melhor do que tu estava ontem. Exato. Claro, vão ter esses dias que tá tudo bem, talvez tu, né, num dia ruim, num dia triste, tu não quer dar teu melhor hoje. Mas assim, sempre... Isso ser exceção, né? O normal, eu acho que sempre... E eu acho que, assim, tem algumas pessoas que até falam, mas eu não sou competitiva, eu tô de boa, eu tô na mesma... Mas todo mundo, depois que entra numa coisa, gosta, porque é uma competição com você mesmo. E você ama ganhar. Todo mundo ama ganhar. Não, nada melhor que ver alguém, a pessoa falando, nossa, mudou, né? Ou nessa fase que eu emagreci e falar, nossa, como emagreceu. Gente, maravilhosa. E é muito louco isso, né? Como as pessoas têm essa tendência também de falar, né? E a gente buscar aprovação no que os outros vão falar, que também é uma questão, né? Mas... entrando nisso, o ser humano, ele gosta de ganhar e gosta de estar sempre melhor. Então, quando você faz aquilo, poxa, você reafirma pra você que você consegue, que você é capaz, que você... Isso, então, eu acho muito legal. E em qualquer coisa você tem como competir com você mesmo, porque... mesmo que seja algo individual, então é uma dança, ou é um pilates, ou é um yoga, você conseguiu melhorar. E vai ter dias que você vai estar pior. E você vai ter dias... E tá tudo bem, você perdeu aquele dia, porque não é sempre que a gente consegue ganhar. E aí você tira o aprendizado que for e não desiste. Só volta. Tanto pra dieta, quanto pra alimentação saudável,
quanto pros teus treinos, quanto pra tua atividade física, né? Pro trabalho, às vezes, né? Pro trabalho. Exatamente. Esse só volta foi assim, uma super virada de chave. É bem isso, só volta, né? Não precisa complicar tanto. Não precisa complicar, não precisa se culpar, não precisa... Até porque é bem isso, como é algo pra vida, gente, vai ter muitos dias que eu vou errar, né? Exato. Eu sei que eu não vou continuar daqui até, sei lá, eu não vou sempre emagrecer, eu não vou sempre estar com um corpo maravilhoso. Provavelmente eu ainda vou passar por muitas transformações também, sim. né? A própria maternidade, e a gente não sabe o que a vida nos reserva. Quando meu pai ficou doente, eu tive uma descompensação na alimentação, sabe? Eu falei, gente, meu Deus, eu nutricionista, e eu tava com uma coisa de comer mais, porque era uma dor muito grande que eu não tava aguentando lidar sozinha naquele momento, eu precisei da comida. Sim. Então, e tá tudo bem porque é uma fase, sim, né? E mesmo nessa fase difícil, eu não deixei de cuidar da minha alimentação, eu não deixei de treinar, e tudo bem, as coisas vão se encaixando depois, se encaixando. Né? Sim. Então, a Fê trouxe agora pra gente, a Fê tá aqui nos bastidores, pra quem não sabe de onde veio essa vaza do além. Ela trouxe uma coisa bem bacana, né? Que é como a gente se inspira e como a gente tem o poder também de afetar as pessoas que estão perto da gente. Isso tá muito relacionado com a vibração, né? Total. Então, se eu tô perto de pessoas que, enfim, são muito da night, que bebem, eu troco isso. Eu tenho essa vontade de fazer isso porque é a minha realidade, é o que eu tô fazendo. Se eu tenho pessoas perto de mim que estão começando a mudar a alimentação, começando a ir pra academia e tal, eu também tenho esse ímpeto de fazer isso, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito legal. A Fê falou que se inspirou a começar a ir pra academia, que de fato ela começou graças a você, porque ela viu como você estava se sentindo, viu como você estava, né, vibrando isso, estava feliz com isso. E é muito louco, porque no último episódio eu falei com a Rafa e a gente falou justamente sobre essas caixinhas e da gente ter um cuidado muito grande em a gente não olhar pro outro e achar que o que o outro tá fazendo é o que eu devo fazer. Porém, é muito bom a gente ter pessoas pra se inspirar, pra gente tentar. Sim. Poxa, eu fui lá, tentei. Não, é realmente academia, esse negócio. Pô, pode ser bem legal pra Milana, mas eu não tô me sentindo assim como ela. Né? Mas a gente saber que a energia que está nos rodeando, as pessoas que estão nos rodeando, é aquilo que a gente está se alimentando e está nos influenciando de alguma forma. Total. Né? Eu senti muito isso quando eu fui para essa vida mais saudável, assim, como eu me afastei de alguns amigos, né? E não porque eles deixaram de ser amigos nem nada, mas é porque é isso, estavam em vibes diferentes, eles gostavam mais de ir pra festa, de sair à noite. Não cuidavam talvez tanto com a alimentação, não era um fator pra eles, então tanto faz. Quer um pouquinho de água? Mas acho que deixa que eu te sirvo, porque eu acho que é tão pesada essa jarra, gente, que, pelo amor de Deus. A gente já faz uma academia, entendeu? Segurando a jarra aqui, já que a gente tá falando já. E, enfim, eu senti que eu me distanciei de alguns amigos, mas em compensação eu me aproximei de outros e criei tantos outros novos, porque daí como eu comecei a compartilhar mais no Instagram, né, essa coisa esse processo de emagrecimento, mas, enfim, de um lifestyle, né, cara, quantas pessoas se identificaram e falaram que engordaram também na pandemia, ou que estão nessa vibe de, tipo, academia, o programa principal, então... Eu fui malhar já com amigas no domingo, no sábado, que antes eu era Smart Fit, daí podia levar convidado, né? Então eu era Smart Black, daí podia levar convidados. E então, assim, foi muito legal, que ao mesmo tempo que eu não me distanciei, mas acabei talvez vendo um pouco menos alguns amigos que estavam em outra vibe. Eu também fui me aproximando de pessoas que eu nem fazia ideia, mas que estavam nessa mesma frequência. Isso é muito legal, porque a gente cria isso, sabe? Eu tenho muitos pacientes que falam, eu gostaria que meu marido fosse mais fitness, eu gostaria que ele cuidasse da alimentação, porque daí eu poderia ir. Poxa, mas cria você isso, né? Vai atrás de novas amizades, vai atrás, porque realmente influencia, não vou dizer que não. Nossa, você tá, tipo, amanhã eu vou pra academia. Aí tem a pessoa num dia de chuva ali, com um pote de brigadeiro. Poxa, ela tá, tipo, é muito mais fácil, com certeza é. Mas aí você pode dar esse passo de você estar criando essa atmosfera ao seu redor, né? E não quer dizer que essas pessoas que, por exemplo, seus amigos antigos são melhores ou piores, mas talvez nesse momento é o que você está procurando e você pode até sair com eles, mas, né, você precisa também ter essas companhias porque a gente se ajuda. Eu acho que é bem até isso que tu falou da caixa, né? Não é porque eles vão se tornar menos amigos meus ou, sei lá...
Mas é só isso, eles estão nisso, eu não tô, e tá tudo bem, a gente continua sendo amigos, né? Completamente. Até às vezes eu saio pra tomar café com as minhas amigas, ou até com a minha família, e várias vezes até meus pais falaram, a gente não convidou a Milana porque ela tá de dieta. Eu já falei, gente, Ai, sim. mas pode me convidar, eu tô de dieta, exato, não vocês. Eu comecei isso sabendo que sou eu. Se eu tô contigo e tu vai comer, sei lá, qualquer coisa que tu queira, tá tudo bem, eu sei que... Né? Muitas vezes eu saio pra tomar cafezinho com uma amiga, eu só vou tomar um cafezinho. Porque eu quero seguir a dieta nesse dia. Não, Porque não você é vai algo estar que vale feliz, a você pena. não tá sofrendo. É, Eu não acho que as é. pessoas têm isso muito que pra elas pode ser um peso. E daí elas pensam, nossa, não vou chamar a Milana porque, coitada, ela vai sofrer. Mas Mas não, é uma escolha. É Na uma verdade, escolha. vou amar chegar em casa e comer minha bananinha. Mas não são todas as pessoas que são assim, né? São... Eu acho que tá muito relacionado ao propósito. Ao bem propósito. Isso, meu propósito é muito maior do que só, né, tá com um corpo bonito, com... Para o verão, por É. exemplo. Eu sempre falo para paciente, pensa no que vai te motivar a levantar da cama num dia chuvoso de TPM para você ir lá bater teu suco verde, ir lá pra academia. Porque se for colocar um biquíni no verão, tu não vai. Porque tu tá no inverno, tu não tá vendo o teu corpo, tu pensa, o verão tá muito longe, e não é uma coisa que vai valer a pena. Tem que ser um propósito de dentro, que de fato vai fazer. E isso é um processo todo que é remexido lá dentro, em autoconhecimento, do que eu quero, do que é um valor pra mim, do que é um foco, do que é uma prioridade pra mim nesse momento. Exato. Né? É isso. E até, agora linkando com o que a gente falou no início, eu acho que isso de eu ser tão segura comigo é porque eu tenho... nessa parte, eu acho que minha autoestima é muito boa. Eu me amo a ponto de querer me cuidar, sabe? Aliás, eu me amo e quero me cuidar, né? Não só a ponto, mas... Então, eu acho que isso ajuda também. É algo totalmente por mim, pro meu bem. Totalmente. E é uma coisa prazerosa. Prazerosa. E falando em prazer, a Agarfit, que é de nutricionistas aqui de Balneário. Eles são uma loja, eles fazem entrega de alimentos saudáveis e tal. E eu falei que a minha convidada estava num processo, contei do seu processo. E eles mandaram uma nega maluca, totalmente fitness, né? Então, assim, toda funcional, sem leite, sem glúten, sem açúcar. E essa aqui é uma tortinha, que ela é com amendoim também, pra gente experimentar. E aí é uma coisa legal também, porque a gente consegue unir o prazer com a saúde, com a alimentação dentro de cada restrição de cada um, ou então dentro de cada propósito, né? Então eu quero muito que a gente experimente. Você quer mais um cafezinho? Quero. Você é muito do café? Me conta. Eu sou bastante do café, é uma coisa que eu tenho que tomar mais cuidado. Só aperto aqui? Isso, Eu sou muito do café. Se deixar, eu tomo vários por dia, é algo que... Jura? Com a dieta até, então, como com a dieta minha alimentação no geral é mais regrada, acaba que no café eu tomo muito mais cuidado, então eu tomo menos café do que eu tomava antes. Quer café? Eu quero também. E até foi algo bem bom e bem natural, assim. Como na minha dieta até que eu tomo café quando eu acordo, antes eu tomava muito café de bobeira. E hoje em dia, como eu tenho as refeições mais certinhas, eu não sinto essa Como tu necessidade. tens uma rotina, né? Tu sabe o uma que tu tem que rotina, comer, né? o que tu tem que beber e tudo mais, né? Enfim, eu quero que tu experimente, quero que tu fale a verdade, tá? Eu acho que eles entregam até lá em Floripa. Acho que eles têm. Legal. E eles têm várias coisas. Tem salgado maromba, enfim. Pra Adoro. quem quiser conhecer a Garfit, a gente vai deixar todos os contatos deles aqui. Aqui em Balneário eles trabalham com entrega, ou você também pode buscar no local. Mas é bem especial, eles fazem o meu preferido é uma pancake. Até tinha pedido hoje, mas não rolou. Aí eles mandaram esse especial pra você. Uma pancake de banana deles, que é como se fosse uma panqueca, assim. Só que é, tipo, empilhada. empilhada. E daí, tipo, é recheada, assim, com banana. É maravilhoso. Vou ter que provar Essa agora. você vai ter que provar. Se você quiser cortar, que tá desse teu lado também, isso daí, pra gente Quer que eu experimentar. corte Como tipo você no quiser, como você quiser. Eu vou pegar só um pedacinho desse aqui pra experimentar. Esse é muito bom, já experimentei. E essa é a nega maluca, que eu nunca experimentei deles. É bom ter essas opções hoje em dia, assim, né? Muito. Porque por mais que a gente goste muito de comer, tipo, que nem você falou a sua banana. Gente, eu tenho isso também, tá? Eu vou num café, às vezes eu só queria aquela minha banana e meu negócio. E eu sei que é difícil pra muitas pessoas entenderem, porque elas não estão habituadas. Sim. Mas é legal também, às vezes, você remeter a uma alimentação ou comer uma coisa diferente. Quando, por exemplo, estamos no TPM, e que você sabe que, tipo assim, não vai estar cheio de açúcar, porque assim, não é nem pela caloria, porque às vezes isso vai ter tanto caloria, mas é a qualidade né? do alimento que você do tá que colocando, tu tá colocando no teu corpo, né? Bem Exatamente. Você é mais do doce ou do salgado?
Do salgado, no geral. Do salgado sempre foi? Não. Não. É que eu acho que é muito de uma... né? Você gosta de comer. Amo. Você aprecia a boa comida. Então, agora falando de apreciar a boa comida, fala um pouquinho da marca também. Que é um projeto teu com a Fê, vocês fazem velas, e que também tá super relacionado a essa questão do prazer, da beleza, do autocuidado, de criar esses momentos, né? Eu e a Fê, a gente é primas, né, por parte de mãe. Pra quem não sabe, a Fê, que eu já estou cansada de falar 1000 vezes neste podcast, tem um episódio com a Fê onde a gente fala sobre as mudanças de coloração de cabelo. Muito Assistam, bom, por tá bem? sinal. Eu e a Fê, a gente é prima por parte de mãe. A minha mãe, ela já é falecida, né? Ela faleceu quando eu tinha 8 anos. 8 anos? Não sabia. E ela e a mãe da Fê tinham 6 anos de diferença. E eu e a Fê, a gente também tem 6 anos de diferença. E a gente sempre foi muito grudadas, embora a Fê, ela quase sempre morou em Santa Catarina. E eu morei, tava te falando antes, né? Já morei no Paraná, já morei em Porto Alegre. Mas a gente, mesmo morando longe, a gente sempre se via, nem que seja em Natal, a gente sempre foi muito próximas. E sempre nos demos muito bem, embora essa diferença era grande, né? Pensa, quando eu tinha 9, a Fê tinha 15. Ou quando eu tinha 11, a Fê tinha 17. Então era uma diferença muito grande. Mas não adianta, eu sempre grudei. E você sempre foi muito madura, eu acho. Porque eu não sei dessa sua história, mas eu acho que... não sei se você quiser até falar, mas quando a gente perde pai ou mãe muito novo, eu não sei, porque assim, quando eu descobri que meu pai tava doente, eu tinha 28, gente. Tinha 27 pra 28. E eu pensava, eu sou muito nova pra ficar sem pai, eu sou muito nova. Gente, não tem alguma coisa errada no meu script, porque eu sou muito nova, não pode. Gente, eu fico pensando, com 8 anos, então acho que de uma certa forma você tem que amadurecer, porque você tem que lidar com certas coisas que pessoas da sua idade não têm que, né? Porque imagina, se eu me achava nova, não estou pronta para lidar com isso. Imagina, com 8 anos. Então acho que também isso te ajudou nesse teu processo de amadurecimento, né? Total. Com certeza, eu sempre falo que... Tava até falando no café hoje, que a gente tava falando de encontros kármicos e tal, e coisas que acontecem na nossa vida. E eu acho muito que perder minha mãe foi muito um fator, assim, pra ser quem eu sou hoje, sabe? Acho que eu seria uma pessoa muito diferente se não tivesse acontecido isso comigo. E me fez amadurecer muito, sem sombra de dúvidas, assim. Até, assim, logo que aconteceu, eu adotei meu irmão, sabe? Queria ser mãezinha dele, até era algo que tinha que, né, que cuidar. Com certeza. Então, eu acho que isso também é responsável por eu ter amadurecido tão rápido, assim. E não sei, assim, eu lembro que quando ela era viva ainda, a minha brincadeira de criança era casar. Eu fazia o meu pai casar comigo. Mas você sabe que eu também tinha isso? Eu De casei casar com meu com avô, eu casei com o Rei Leão, eu casei com... Gente, eu casei com várias pessoas quando eu era pequena. Nunca tinha ouvido alguém falar que também tinha isso. Eu tenho gravado o meu casamento com o Rei Leão e o meu casamento com o meu avô. Meu Deus. Vestida de noiva e tudo. Vestida de noiva, sim. Eu fazia meu pai ajoelhando, tadinho. Hoje tem problema no joelho, no quadril. Graças a você. E eu era viciada nisso e mulheres grávidas. Então, assim, minha brincadeira sempre foi pegar salto alto, sair correndo pela casa. Não, mas sair desfilando pela casa. Então, eu acho que ter perdido minha mãe me fez amadurecer, mas eu acho que eu também, talvez... Gostava de ser mulher, de ser madura, de cuidar desse Sempre quis negócio. ser adulta. Os meus amigos, minhas amigas, assim, pra eles fazer aniversário é ruim. Né? Tem amigos que estão daí mais perto dos 30, também pra eles é horrível. Pra mim é ótimo. Eu amo ser adulta. Não tenho nenhuma vontade de ser mais nova do que eu sou, sabe? Tudo bem, eu ainda sou bem nova. Mas, enfim, eu nunca tive problema com a idade. Pra mim, enquanto... Acho que eu sou um vinho. Só vou melhorando. Cara, você é Timona gata. muito maravilhosa. Eu acho que assim, não tem explicação. Eu quis trazer você aqui pra você explicar de onde vem essa segurança, de onde essa autoestima. Mas acho que assim, ó, tá na genética. Desculpa, tem que nascer pra ser assim. Porque assim, aí você pensa, uma pessoa que talvez perdeu uma mãe muito cedo, talvez tenha essa falta de estar buscando uma mãe, de estar buscando sempre ser cuidada, porque de uma forma perdeu isso. Mas você não. Você gosta de ser adulto, você quer ser adulto, você quer ser autossuficiente, né? Então isso é muito interessante. Sim. De que não existe uma regra, né, pra quando as coisas acontecem. E daí, a gente começou por causa da Maika, mas e daí
eu sempre fui também muito próxima da Fê, mesmo com essa diferença de idade, assim. Nem sei se ela queria, se foi por livre e espontânea pressão que eu grudei e nunca mais larguei. Mas eu só sei que desde pequena a gente é grudadas. E as nossas mães eram muito loucas, elas tinham uma conexão assim, olha... Na época não tinha MSN, não tinha celular, nada, né? E a nossa família todo ano tem um encontro anual da família Roden, o EAFR. E quando chegava na data desse encontro, que normalmente a gente se via nesse encontro, que era na metade do ano e no Natal, as nossas mães sempre estavam com coisas iguais. Bolsa igual, celular igual. Sem querer, aquele assim. celularzão. Total sem querer. Tipo, elas não era normal ficar se falando. Enfim, elas tinham várias coisas iguais, elas moraram um tempo juntas em Curitiba. Conectadas, Então, assim. e até o meu pai, quando conhecia minha mãe, ele sempre fala que eles iam todos pra ir no karaokê. E nossas mães sempre foram de cantar no karaokê. Inclusive, hoje a gente tava cantando no Uber vindo pra cá. A gente falou, nossa, minha mãe estaria pensando, essa é minha filha. Orgulhosíssima. A gente saiu do Uber, o cara falou, adorei a cantoria de você. Meu Deus do céu. A gente se empolgou. Mas enfim, elas sempre tinham coisas em comum, elas sempre, né, tinham várias coisas assim, uma conexão mesmo bem louca. E eu e a Fê, a gente acaba, não sei se foi assim meio por causa delas ou, enfim, acho que tá totalmente ligado a elas, na verdade. Eu e a Fê, a gente tem muitas coisas iguais também, sem querer, assim, e tudo bem, hoje em dia a gente se fala toda hora, né, a gente tá muito mais, até isso que a gente falou, de se inspirar, então a gente tá muito mais no mundo da outra. Mas a gente tem coisas em casa igual, assim, tipo, meu copo é igual dela, ela comprou uma taça, eu falei, meu Deus, eu já tenho essa taça, Fê. Então, muitas coisas a gente vê na nossa relação, assim, que tinha das nossas mães e tem na nossa. E uma dessas coisas em comum era justamente o amor por velas. A gente adorava acender vela aromática. Nós duas gostamos dessa coisa de cuidado, a gente sempre foi mais da praia, assim, eu acho. Foi uma parte das primas mais praieira, mais talvez uma vibe mais tranquila, assim. Mas a gente sempre gostou muito de conforto também. E a vela, eu acho que traz muito isso, né? Então, um dia a gente tava conversando num café, até a Carol tava junto. E a gente falou, vamos numa marca de vela? Vamos! Mas vamos! Do nada. Arranjamos um curso aqui em Balneário mesmo, fizemos o curso pra aprender a fazer vela e tal. E abrimos a Maica. E daí a Maica surgiu justamente pra gente trazer essa conexão que a gente tem, né? Que lindo. Essa conexão, essa coisa de conforto, de aconchego, porque além da gente ser família, a gente também sempre teve essa coisa de ser irmãs, de ser melhores amigas, então sempre tá ali muito envolvida com a outra, querer o bem, sabe? Uma relação, assim, só é. Então a gente quis trazer bastante isso pras velas, assim, ser esse momento de carinho, essa coisa que abraça, né? E Maica é mãe, inclusive. Uau, que lindo. Só que agora é em búlgaro. Maica é mãe em búlgara. E daí tem tudo a ver com a gente. Total, porque a conexão de vocês vem da mãe de vocês também, né? E tem essa coisa do maternar, do cuidar, do nutrir e trazer pra casa das pessoas. O que a gente quer com as velas tem a ver com isso do maternar também, né? Bem isso. Tá, e para as pessoas que estão ouvindo, assistindo e quiserem comprar as velas, como elas fazem? Vão no @velas.maica e mandem uma DM, né? Que por enquanto a gente tá atendendo mais local, em Balneário, em Florianópolis. Mas em breve a gente vai ter novidades, então ficar ligado no perfil. Maravilhosas. E assim, eu já falei isso pra Fê algumas vezes, é uma das poucas velas que eu realmente sinto o aroma. E isso eu falo pra todo mundo. Pra quem eu dou de presente, todo mundo quer saber contato, porque realmente o aroma é a coisa especial de vocês. E eu gosto muito que vocês têm aromas especiais e cada aroma tem uma história que remete a alguma coisa, né? E quando a gente começou a marca de velas, a gente fez muito teste antes de chegar nesses. Porque eu acho que eu e a Fê, talvez a Fê até um pouco mais que eu, a gente é bem chata nisso. Então, se não é algo que a gente tá amando, não vale a pena. Não vale. Então, a gente... Até porque vocês têm outros trabalhos de vocês, então isso realmente é uma coisa realmente a gente do quer... coração. Exato. Realmente também é algo com um propósito maior, assim, né? Não é só vender uma vela. É uma experiência de aconchego e conforto. Maravilhoso. Então, assim, tudo que a gente faz na Maica tem muito teste, muito pra realmente estar o melhor cheirinho. Assim, a gente é fã das nossas velas. A gente ama, sempre tem uma Maica acesa. Tu sabe, né? Você frequenta a Fê.
Sim. E na minha casa também, eu trabalho grudada nas marcas. E todo o processo de criação das velas, eu acho que pra vocês, daí estarem unidas como primas, é muito gostoso também. É um propósito, Sim. tipo, é um motivo pra vocês estarem juntas. Né? Além de ser, bem isso, um motivo pra gente estar juntas fazendo algo que a gente gosta. Então sempre acaba sendo um momento leve, né? De Gostoso. rir, descontrair. Sempre é um momento muito agradável que a gente até, tipo assim, eu venho feliz pra balneário quando eu tenho que fazer vela, sabe? Não é uma coisa de, trabalho, tenho que fazer tal coisa. Não, é algo super que bom. Hoje é dia de ver fé, fazer velas. E com certeza é uma coisa que vocês acabam passando pro material de vocês. E é por isso que é o sucesso também, que todo mundo gosta, né? Sim. Porque elas sentem também toda essa energia que é colocada. Bem isso. E até na sociedade, como a gente é muito amigas e irmãs, é uma sociedade tranquila, assim, sabe? É algo leve. Leve, espontâneo, natural, assim. Então, bem legal. Maravilhoso. E agora conta dessa outra frente, que é como você trabalha, né? Que é com marketing, você trabalha com criação de design para marcas, né? Na verdade, eu trabalho com branding e daí, dentro do branding, com a parte de design e de identidade visual também. E eu amo essa parte, assim, até foi a gente falou sobre altos e baixos, né? E no trabalho foi uma fase também que quando eu engordei, estava num super alto, né? Então eu foquei muito na parte do trabalho, deixei de lado a saúde, acabei engordando mais ainda. E daí, ano passado, eu entrei tanto nessa de saúde, de focar na saúde, que daí eu deixei o trabalho um pouco de lado. E agora você tá no equilíbrio, como é que tá agora? E, consequentemente, deixando o trabalho mais de lado, meio que parei de botar minha energia ali, bem isso. Daí deu uma, assim, caída, tanto em clientes, quanto em eu estar feliz e pensar, nossa, será que é isso mesmo que eu amo? Mas agora, daí nesse ano, porque os meus anos são o meu aniversário, né? Eu tô falando esses anos aqui que eu separei, eu mesma criei. Mas é o meu ano pessoal. Claro. Então agora nesse novo ano é um desafio que eu tô tendo, né? Mas que eu tô amando, que é justamente equilibrar esses dois. Então estar muito bem no trabalho e estar muito bem no corpo, né? E eu acho que às vezes, já falei isso algumas vezes, a gente precisa ir pra algumas polaridades, experimentar elas, pra que depois a gente possa, beleza, eu já vim muito pra cá, agora eu consigo me permitir estar no meio. Mas eu acho que a vida é um pouco experimentar os dois lados. Acho que faz total sentido mesmo, também isso. Acho até que eu já vi tu falando disso. Mas agora eu tô buscando esse equilíbrio, assim, até às vezes eu brinco que eu, tipo, por mim eu separaria amanhã só para academia e coisas, sabe? Tipo, pra fazer academia, aula de dança. Tem dias que eu realmente consigo fazer isso, como, né, eu que cuido dos meus horários, tem dias que eu consigo e daí, sei lá, trabalho mais um pouco à noite. Mas é muito legal, assim, perceber que eu realmente amo o que eu faço, sabe? Foi... Você construiu uma vida em que você gosta de... Sim, foi legal, assim, eu acho, ir pra outro polo, né? Me questionar pra voltar e ver que não, na verdade eu amo sim, eu amo essa parte de criar marca. Até quando a gente cria a Maika, né? Quando a gente criou a Maika, eu adoro isso, assim, que tem muito a ver com propósito até, que a gente fala da vida. Eu sempre trago isso pros meus clientes, que marcas também são muito sobre propósitos, né? Que as pessoas compram o porquê você faz, não o que você faz. Então eu acho que tá tudo até muito ligado. Essa minha transformação na vida e no físico, né? Tem muito a ver até com o meu lado profissional também. Com certeza. Essa coisa de achar algo a mais, né? De ter um porquê, de tu tá tirando benefício. E assim, você tá com 23, né? Que você falou. E é muito isso agora. A gente tá sempre se questionando e tá sempre se transformando e talvez continue. E tomara que continue, porque aí quer dizer que a gente tá a gente tá realmente desperto e buscando onde eu posso melhorar. Mas será que eu gosto disso? Mas será que eu gosto mesmo de ir pra academia? Ou será que eu tava buscando... E tá tudo bem a gente se questionar o tempo todo, né? Sim. Eu acho que isso que é o legal da nossa jornada, e é por isso que a gente tá aqui, né? E é muito legal ver você tão nova já, realizando, se questionando, transformando tantas coisas na sua vida. E eu acho que a palavra que fica é assim, é realmente essa coragem que você traz bem integrada, todos esses elementos de fogo que você tem aí no seu mapa e nessa sua biografia. Porque é isso que faz você realizar, é isso que faz você ser segura, assim, né? Essa coragem, eu acho que isso que difere, né? Digamos assim, você, talvez de alguma pessoa que talvez não tá conseguindo nesse momento, é simplesmente ter a coragem de ir lá e se bancar, e se fazer. E claro, esse olhar interior que não tem como a gente fugir, né? Eu acho que é isso. Eu amei ter você
você, eu amei ter essa amei conversa, estar aqui também. aprender um pouco mais sobre você, sobre como você é e tudo mais. Qual que é o seu Instagram para deixar pro pessoal te seguir? É Milana Roden, Rohden, que já devem saber, né? Porque eu tô cheia das Rodens aqui. Sim. E eu amei estar aqui, adorei o bate-papo. E aí, te esperava? O que tu achou dela? Eu amei, porque assim, você nem precisa desse feedback que eu vou te dar, porque você sabe que foi maravilhoso, entendeu? Você só está sendo educada. Eu sou leonina e gosto de ouvir um biscoito. Então, por favor, gente, não esqueçam de biscoitar bastante a Milana, dando um like, se inscrevendo no canal para esse episódio chegar para mais pessoas. Se você tá ouvindo no Spotify, classifica lá com as 5 estrelinhas para que esse episódio chegue para mais pessoas poderem se inspirar com essa pequena grande mulher, entendeu? E, enfim, deixa aberta aqui também para quem quiser comentar, fazer pergunta para Milana, ela vai ficar super feliz de responder. E muito obrigada por você estar mais uma vez aqui com a gente. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Garfite, muito obrigada por esse cafezinho delicioso que você preparou pra gente. Agora a gente vai desligar as câmeras pra poder comer um pouquinho mais. E é isso, muito obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada, eu amei Val, muito, amei muito. também.